Olá, meus alunos, aqui é o professor Pedro. Vou fazer a correção dessa lista de exercícios. Passei para vocês uma lista sobre divisão, certo? Número 1. Arme e efetue as contas no seu caderno e escreva os resultados nos espaços abaixo. Observação: use a prova real para conferir se os resultados estão corretos. Letra A, 3002 dividido por 3. Caso você tenha acertado essa conta, você pula para frente, tá? Eu vou colocar aqui passo a passo, mas você pode rolar o vídeo para ver logo a resposta direto. Vou então fazer 3002 dividido por 3. Preciso da tabuada do 3, está aqui do lado. Começo baixando o 3. Baixo 3, 3 é igual a 3, posso dividir. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. Baixo o 0. Esse número não dá para dividir por 3, então eu coloco o 0, quociente. Tem outro valor para baixar? Tem. Baixo o 0. O 0 com 0 fica 0, e continua menor que 3. O que eu faço? Coloco o 0 no quociente, baixo o próximo algarismo. Fica o número 2 aqui. 0 com 2, 2, continua menor que 3, não é isso? Então eu coloco um 0 no quociente e fecho a conta. Prova real. Na prova real, eu vou multiplicar o quociente pelo divisor e vou somar com o resto. 1000 vezes 3, 3000. Vamos somar agora com o resto, que é 2. 3002. O resultado que nós encontramos aqui é o mesmo do dividendo. Isso significa que essa conta está verdadeira e nós podemos preencher ali os espaços. 3002 dividido por 3, o quociente é 1000 e o resto é igual a 2. Pessoal, como vocês podem ver, quando eu abaixo um algarismo e o número formado com o resto é menor do que o divisor, é necessário colocar um 0 no quociente. Vou escrever isso aqui numa observação. Tá aí, pessoal, colocamos um 0 no quociente quando baixamos um algarismo do dividendo, lembrando que o dividendo é aqui, e o número formado com o resto é menor que o divisor. É isso que aconteceu aqui. Letra B, vamos dividir o número 3002 pelo número 30. Armo a conta. Preciso da tabuada de multiplicação do 30, está aqui do lado. E vamos começar a baixar os algarismos. Baixo 3, 3 é menor que 30. Então preciso baixar o próximo algarismo, o 0. Temos o número 30. 30 é igual a 30, então eu posso dividir. Na tabuada tem 30 e do lado temos aqui 1. Coloco no quociente. 30 vezes 1, 30. Conta de subtração é igual a 0. Atenção, pessoal, ó. Tem um número para baixar. Baixamos o 0. Esse 0 que eu baixei com o 0 do resto formou o número 0. Baixei o algarismo e o número formado continua aqui, ó, menor que 30. Então o que eu faço? Coloco o 0 no quociente. Vamos abaixar o próximo algarismo, 2. Baixei o número 2. Coloquei ao lado ali do resto. O número formado aqui, 0,2, é igual a 2. Então, se eu baixei e não formou um número maior do que o divisor, coloco o 0 aqui no quociente. Tem mais para baixar? Não. Então eu fecho a conta. Vamos fazer a prova real? Então vamos lá, pessoal. 100 vezes 30 é igual a quanto, né? Vamos então aqui ver, ó. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Coloco o sinal de mais aqui. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Somo esses algarismos, 3000. Só que essa divisão ela não é exata, ou seja, o resto não é 0. Por isso, eu vou ter que pegar e somar o resto com o resultado aqui dessa multiplicação. Então, vou pegar aqui, somar com 2. 3000 mais 2, 3002.
que é o valor que está aqui. Isso significa que minha conta está correta. Então, posso garantir aqui que o quociente é 100 e o meu resto é 2. Próxima questão, C. 6.008 dividido por 7. Armei a conta, temos a tabuada aqui do 7, que é o nosso divisor, e vou começar. Baixo o primeiro algarismo, 6. 6 é menor que 7. Abaixo o segundo algarismo, 8. 68 é maior que 7. Olha a tabuada do 7. Tem 68? Não. Eu vou usar quem? O 63, que é menor. Colocar 9 no quociente. 9 vezes 7, 63. Para 68, falta 5. Baixo o 0. Baixei o 0 e o 0 com 5 ali do resto ficou 50. Então tá legal, posso dividir por 7, que é maior. 50 não está na tabuada do 7, vou usar 49, no quociente fica 7. 7 vezes 7, 49. Para 50, falta 1. Baixo 8. Baixei o 8, ficou 18. 18 é maior que 7, podemos olhar a tabuada. Tem 18 na tabuada do 7? Não. Eu vou utilizar o número mais próximo e menor. No caso, 14. Para usar 14, tem que colocar 2 no quociente. 2 vezes 7, 14. Para 18, falta 4. Então, tem mais número para baixar. Nossa conta termina aqui. Será que essa conta está correta? Prova real. Pegamos o quociente que a gente encontrou, multiplicamos pelo divisor e no final somamos com o resto. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, está até aqui a tabuada para ajudar a gente. 49 mais 1, 50. 7 vezes 9, 63. Somado com 5, 68. Acabou aí? Não. Prova real tem que somar com o resto. Não esqueça de somar com o resto, hein? Então, vou somar aqui com o resto, que é 4. 4, 4, 8. Aqui eu repito, 6.808. É isso que está ali? Sim. Então, a nossa conta está correta. Quociente, 972 e resto, 4. Letra D, 4.860 dividido por 12. Armei a conta, o 12 está aqui a tabuada, que eu preciso. E vamos começar a baixar os algarismos. Baixo 4, 4 é menor que 12. Vou baixar o 8, fico com 48. 48 é maior que 12, vou na tabuada do 12. Tem 48? Sim. Então, quem vai ficar no quociente? O número 4. 4 vezes 12, 48. Para 48, falta nada, fica 0. Atenção, tem mais número para baixar lá em cima? Sim. Vamos baixar o número 6. O 0 com o 6 ficou o número 6, que é menor que 12. Então, o que eu faço? Coloco um 0 no quociente. Tem mais para baixar? Tem. Baixo o 0. Baixei o 0, com o 6 vai ficar 60. 60 é maior que 12? Sim. Então, se é maior, vamos na tabuada do 12. Tem 60? Tem. Está aqui. Quem vai ficar no quociente? 5. 5 vezes 12, 60. Para 60, falta nada. Nossa conta termina aqui. Prova real. Multiplicamos 405 pelo 12 e no final somamos com 0. Multipliquei, resultado 4.860. Somando com 0, o resultado está aqui. Nossa conta está correta. Logo, o quociente é 405 e o resto é igual a 0. Letra E. 56.064 dividido por 8. Tabuada está aqui. Baixo 5 é menor que 8. Baixo o 6, 56. Vamos para a tabuada do 8, porque o número é maior. Tem 56? Tem. Está aqui. Então, eu vou colocar no quociente o número 7. 7 vezes 8, 56. Para 56, falta nada. Baixo 0. Baixei o 0, com o 0 ficou 0.
número menor que 8. Então, coloco o 0 no quociente e baixo o próximo algarismo. O 6 com o 0 ficou 6, continua menor. Então, baixei, ficou menor, 0 no quociente. Tem mais para baixar? Tem, número 4. Baixei o 4 do lado do 6, ficou 64, que é maior que 8. Então, posso olhar a tabuada. Tem 64? Tem. Está aqui. Então, quem fica no quociente? Número 8. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, 0. Prova real. Vamos multiplicar 7.008 por 8 e no final somar com 0. Multiplicação 56.064, resultado aqui, somado com 0, obtemos esse valor, logo nossa conta está correta. E aqui eu coloco o quociente, 7.008, e o resto que é 0. Letra F, 260.901 dividido por 5. Vamos armar a conta. A nossa tabuada do 5 está aqui do lado, vou começar baixando os algarismos. Baixo 2, 2 é menor que 5, baixo 6, temos o número 26. 26 é maior que 5, olha a tabuada. Tem 26? Não. Vou utilizar o mais próximo e menor, que é o 25. Coloco 5 no quociente. 5 vezes 5, 25. Para 26, falta 1. Próximo algarismo que eu vou baixar é o 0. Baixo 0, fica 10. 10 é maior que 5? Sim. Vamos olhar a tabuada do 5. Tem 10? Tem. Então eu coloco 2 no quociente. 2 vezes 5, 10. Para 10, falta nada. Baixo 9. 0 com 9, 9. 9 é maior que 5? Sim. Vou lá na tabuada. O 5 tem 9? Não. De 5 foi para 10. Então eu vou usar o 5. Para usar o 5, coloco 1 no quociente. 1 vezes 5, 5. Para 9, falta 4. A conta terminou? Não. Tem mais para baixar. 0. 0 com 4, do resto ficou 40. 40 é maior que 5, vou lá na tabuada do 5. Tem 40? Sim. Quem coloco no quociente? 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, falta nada. Acabou a conta? Não. Cuidado, hein, pessoal. Tem que ver, baixar todos os algarismos. Faltou baixar o 1. Baixei o número 1. Tinha 0 lá, coloquei 1 do lado. 0, 1 fica 1. E 1 é menor que 5. Se eu baixei o algarismo e não dá para dividir porque é menor, coloco 0 no quociente. Tem mais para baixar? Não. Então eu fecho a conta. Prova real. Vamos multiplicar 52.180 por 5 e depois somar com 1. Encontramos esse valor e é necessário agora somar esse valor com o resto 1. Tá aí, pessoal. 260.901. É o mesmo resultado que temos aqui, significa que nossa conta está correta. Quociente 52.180 e resto 1. Letra F, vamos dividir o número 2008 pelo número 10. Armei a conta, temos tabuada do divisor, que é o 10 aqui, né? E vamos dividir. Baixo 2, 2 é menor que 10, baixo 0, temos 20. 20 é maior do que 10, então podemos olhar a tabuada. Olhando a tabuada, temos o número 20 aqui. Vou colocar no quociente o número 2. 2 vezes 10, 20. 20 menos 20, 0. Vamos baixar o 0. Vou baixar o 0, esse 0 vai ficar do lado de 0 e dá 0. Baixei um número e o número formado é menor que o divisor. Então coloco o 0 no quociente. Tem mais para baixar? Tem. Baixo o 8. O 8 fica do lado do 0, forma o número 8, que é menor do que o 10. Logo, quociente coloco o 0 e continua a conta. Tem mais para baixar ali? Não. Fecha a conta. Prova real. Vamos multiplicar o número 200 por 10 e no final somar com 8. 200 vezes 10, 2.000.
Vamos somar com o resto, que é 8, e temos aqui o número 2008. Nossa conta está correta, logo, quociente 200 e resto 8. Letra H, 2008 dividido por 100. Armei a conta, nossa tabuada do 100 está aqui, e vamos começar a baixar os algarismos. Baixo 2, 2 é menor que 100. Baixo 0, temos o número 20. 20 é menor que 100. Abaixo também mais um algarismo, o 0. Número 200 é maior que 100. Podemos olhar a tabuada. Tem 200? Tem. Quem fica no quociente? O 2. 2 vezes 100, 200. Para 200, falta nada. Baixo o 8. 0 com 8, 8. Baixei o número 8 e o número formado não é maior que 100 ou igual, vou colocar 0 no quociente e fecho a conta. Prova real. Vamos multiplicar 20 por 100 e depois somar com o número 8. Perceba que eu não vou armar a conta assim, tá? Colocando o quociente em cima e o 100 embaixo, porque 100 é um número maior. Então eu posso fazer assim que vai ficar mais fácil de entender. 100 vezes 20, 2000, somado com o resto 8, 2008. É o que está aqui, nossa conta está correta, quociente 20 e o meu resto é 8. Letra I, 2008 dividido por 1000. Vamos armar a conta. Nossa tabuada do 1000 está aqui. Vamos começar a baixar os algarismos. Baixo 2, 2 é menor que 1000. Baixo 0, fica 20. 20 é menor que 1000. Baixo o outro 0, fica 200. 200 é menor que 1000. Baixo 8, fica 2008. 2008 é maior que 1000. Olha a tabuada do 1000. Tem 2008? Não. Nós vamos utilizar o 2000. Logo, quociente fica 2. 2 vezes 1000, 2000. 2008 menos 2000, 8. Não tem nada mais para baixar, nossa conta termina aqui. Então, quociente é 2, resto 8. Prova real. Vamos pegar e multiplicar o número 2 pelo número 1000 e, ao final, somar com o número 8. Encontrei 2008, significa que nossa conta está correta. Quociente 2 e o resto 8. Questão de número 2. Preencha a tabela abaixo classificando as contas de divisão do exercício anterior como divisões exatas, quando o resto é igual a zero, ou divisões não exatas, quando o resto é diferente de zero. A primeira conta possui aqui, 3.002 dividido por 3. Nós encontramos resto 3. Se o resto não é zero, a divisão ela é não exata. Letra B. 3.002 dividido por 30. Temos aqui o resto é 2. Então essa divisão também não é exata, porque o resto não é zero. Bom, pessoal, vou fazer a letra C e o resto eu vou colocar aqui a resposta direto, tá? É só olhar qual é o valor que aparece no resto. Se for zero, a divisão é exata. Se não for zero, a divisão é não exata. Então 6.008 dividido por 7, o resto aqui é 4. Então essa divisão não é exata. Olhando aqui essas contas que eu coloquei aqui, né, que são os resultados do número 1, a gente vai obter o seguinte resultado e eu quero que você confira aí. Verifica para mim se você acertou. Nesse exercício, nós só temos duas contas que têm resto zero, que são as contas da letra D e da letra E. Apenas essas duas contas aqui de divisão são divisões exatas. Número 3. Obtenha os resultados das divisões abaixo usando uma calculadora. Tem no celular ou no computador. Bom, pessoal, vamos então fazer a conta, tá? Na calculadora, coloquei uma calculadora aqui do Windows e vocês podem fazer na calculadora do celular ou até mesmo calculadora normal. Letra A, eu vou dividir o número 3.002 pelo número 3. Então, 3.002 dividido por 3.
Vamos anotar esse resultado aqui do lado. Como vocês podem ver, aí apareceu um monte de 6, né? Então tem uma repetição, depois eu vou falar sobre isso. Vamos colocar esse número que se repete 3 vezes e depois 3 pontinhos. Você lembra como se chama os 3 pontinhos? Reticências. Letra B, 3.002 dividido por 30. Vamos clicar em CE da calculadora para fazer uma nova conta. Então aqui, ó, utiliza a tecla CE e vamos fazer a nova conta. Nossa conta é 3.002 dividido por 30. E o resultado, 100,06666. Novamente, a gente coloca esse algarismo que se repete infinitamente, 3 vezes aparecendo e reticências. Perceba, pessoal, que na calculadora o número apareceu com vírgula, né? Então, quando tem vírgula aí, um número com vírgula, chama-se de número decimal. Eu vou completar aqui esses espaços e depois você confere se acertou. Tá aí, pessoal, esses são os resultados. Vou fazer aqui para vocês rapidinho 6.008 dividido por 7. Olha, 3.008 dividido por 7. Eu tenho o número após a vírgula, tá? Presta atenção após a vírgula. 571428. Perceba que vai aparecer o 571428 de novo. Então esse número, 571428, aparece infinitamente. 571428. Então para representar que esse número ele tem uma repetição infinita, eu coloco aqui, ó, o que se repete 2 vezes. Poderia colocar 3 também, tá? Igual que eu fiz lá com 6. A gente colocou 3 vezes. Mas pode também colocar esse número que se repete só 2 vezes, sem nenhum problema. E reticências no final para dizer que essa sequência se repete infinitamente. Letra D. Vou colocar aqui CE. Na letra D eu tenho 4.860 dividido por 12. Perceba que nem toda conta na calculadora tem vírgula na resposta. Então deu um número sem vírgula, que é um número inteiro. E letra F. Clico aqui em CE. Vamos fazer na letra F 260.901 dividido por 5. 52.180,2. Pessoal, aí, como vocês podem ver, o resultado tem vírgula, mas não tem uma repetição infinita, como aconteceu nos itens anteriores, né? Então coloco aqui direto, pronto, acabou a conta. Mas esse número também é um número com vírgula, é um número decimal, não é um número inteiro. Número 4, complete as lacunas abaixo, escolhendo a palavra apropriada dentro dos parênteses ao lado da linha. Letra A. O resultado de uma divisão exata é um número inteiro ou decimal. Vamos olhar aqui, nesse caso aqui. Quando a divisão é exata, o resto é 0, aqui deu 405, certo? Então aqui na nossa tabela, lá na calculadora, o resultado 405. Não tem vírgula, ele é número inteiro. Então quando a divisão é exata, o resto é 0. Tá, vou colocar aqui R igual a 0, resto igual a 0. Resultado é um número inteiro. Número inteiro, pessoal, é um número que não tem vírgula. Letra B. O resultado de uma divisão não exata. A divisão ela é exata quando o resto é igual a 0. E ela não é exata quando o resto não é 0. Ou seja, o resto diferente de 0. Nesse caso, quando a divisão não é exata, lembrando que só tinha 2 exatas, o resto é não exata, em todos esses casos que a divisão não é exata, o resultado está dando o número com vírgula. E esse número com vírgula ele é chamado de número decimal.
Agora, pessoal, nós vamos para a segunda parte dos deveres de hoje, que nós vamos pegar todas as divisões que nós fizemos as contas e agora as divisões não exatas a gente vai continuar a conta, colocando vírgula no quociente do jeito que eu ensinei para vocês nos exemplos, tá? Letra A, 3.002 dividido por 3. Nós vimos que o resto não é zero, então a divisão não é exata. Nós vamos continuar essa conta. Vou fazer o seguinte, eu vou aqui tirar esse sinal do resto, vou colocar vírgula no quociente. Quando você coloca uma vírgula no quociente, deve colocar um zero do lado do resto. Tá aí, pessoal, uma observação muito importante. Quando a gente coloca uma vírgula no quociente, nós devemos colocar um zero ao lado do resto. O resto 2, colocando um zero, fica 20. O número 20, ele é maior que o divisor 3, então eu posso olhar a tabuada do 3. 20 não tem na tabuada do 3, porque de 18 foi para 21, então não apareceu 20. Então vou usar o 18, vou colocar o número 6 no quociente. 6 vezes 3, 18. Para 20, falta 2. Como você sabe, nós temos aqui o número 6, só que o nosso resto não é zero. Se o resto não é zero, a gente pode continuar a conta. Vamos continuar essa conta. Como se faz para continuar a conta? Eu coloco um zero ao lado do resto. Então, a segunda observação que coloquei aqui para vocês é que quando nós já encontramos a primeira casa decimal, primeira casa após a vírgula, se a gente quiser descobrir a segunda casa decimal, eu tenho que continuar essa conta colocando o zero ao lado do resto. Aqui eu coloquei errado, vou consertar, tá, pessoal? Colocar um zero ao lado do resto. Quando já encontramos a primeira casa decimal e desejarmos obter outras casas decimais, devemos colocar um zero ao lado do resto. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Coloquei vírgula, um zero aqui, aí deu 18, né? Achei resto 2. Quero continuar a conta. Então eu coloco um zero aqui direto ao lado do resto. 2 com 0, 20. 20 é maior que 3. 20 não tem na tabuada do 3, mas próximo 18, uso 6 no quociente. 6 vezes 3, 18. Para 22. Falta 2. Quero continuar a conta. O que eu faço? Para obter a terceira casa, eu tenho que colocar 0 ao lado do resto. Fica o número 20. 20 é maior que 3. Vou usar novamente 18 e colocar 6 no quociente. 6 vezes 3, 18. Para 22. Você já conseguiu perceber que o número 6 está se repetindo infinitamente? E por que isso acontece? Porque eu tenho no resto o número 2 se repetindo. Perceba só, 20 menos 18, 2. 20 menos 18, 2. 20 menos 18, 2. Então os restos aqui estão se repetindo. Se os restos se repetem infinitamente, logo eu vou aqui encontrar os mesmos valores e o quociente também vai se repetir infinitamente. Perceba que esse é o resultado que nós encontramos lá na calculadora. 3.002 dividido por 3, 1000,666 infinito. Então aqui a gente está fazendo o cálculo sem usar a calculadora. Detalhe, pessoal, nós agora, como estamos colocando a vírgula nessas divisões não exatas, a gente vai colocar o resultado da divisão direto. Eu não vou colocar aqui o espaço para o resto. Tá? Então aqui a gente vai colocar 1000,666 e acabou. O resultado é esse. A gente está colocando ali o quociente. 3.002 dividido por 30. Também é uma divisão não exata. Vamos continuar essa conta. Coloco o vírgula no quociente e um zero aqui do lado do resto. Número 2 com 0, 20. 20 é maior que 30? Não. Se 20 não é maior que 30, o que eu faço? Leia comigo essa observação.
Quando colocamos um zero ao lado do resto e mesmo assim não conseguimos um número maior ou igual ao divisor, devemos colocar um zero no quociente e depois colocamos um zero ao lado do resto. Vamos então prosseguir aqui na nossa conta. 200 é maior que 30. Eu olho aqui, não tem 200 na tabuada, mas tem 180. Coloco 6 no quociente. 6 vezes 30, 180. Para 200, falta 20. Vamos continuar essa conta. O que eu faço para continuar a conta? Já tem vírgula, não é isso? Então, para achar outra casa decimal, eu tenho que colocar direto um zero aqui do lado do resto. Coloquei um zero ali do lado do resto, ficou o número 200. 200 é maior que 30, olha a tabuada. Não tem 200, vou usar o mais próximo, 180, coloco 6 no quociente. 6 vezes 30, 180. Para 200, falta 20. Vamos continuar a conta para achar a outra casa decimal. Coloco o zero aqui e continuo a conta. 200 de novo, pessoal. Então a gente já está sentindo que vai ser uma dízima, né? Que é esse número que se repete infinitamente ali. 180 de novo, 6 no quociente, 6 vezes 30, 180, para 200 falta 20. Minha gente, tem uma repetição infinita aqui de 6. Isso significa que eu vou colocar aqui reticências aqui, fecho aqui a conta, logo 3.002 dividido por 30, 100,0, aqui tem o zero na frente, 0,666 infinito. Ok? Essa conta aí tem bastante detalhe, mas a gente vai recapitular. Então, 3.002 dividido por 30, baixei o 3, 3 vezes 1, 3, para 3 falta nada. Abaixei o zero, baixei em algarismo, só que o número formado ali continua menor. Então eu coloco aqui o zero no quociente e baixo o próximo algarismo, que é zero. Baixei o zero e ainda não dá para dividir. Então eu coloco um zero aqui no quociente e abaixo o próximo algarismo, que é 2. Tinha fechado a conta aqui no 2, tinha dado 100. Lembra? A gente resolveu continuar a conta. Coloquei vírgula no quociente e um zero do lado do resto. Aí tinha dado 20. Só que coloquei zero aqui e não deu para dividir, eu devo fazer o quê? Colocar um zero no quociente e um zero ali do lado, para continuar a dividir. Deu 200. Aí eu peguei 200, dividi por 30, 180, coloquei 6. 6 vezes 30, 180, resto 20. Para continuar a conta, eu coloquei um zero aqui do lado. 200. Novamente, não tem 200, 180 e foi dando ali um monte de 6, tá bom? Vamos para a próxima conta, pessoal. Letra C. 6.808 dividido por 7. Essa divisão também não é exata, então eu posso continuar a conta. Coloco vírgula no quociente e um zero ao lado do resto. O zero com 4 ficou 40, que é maior que 7. Vou lá na tabuada do 7, perdão, não tem 40. Eu vou utilizar o número 35, logo eu coloco 5 no quociente. 5 vezes 7, 35, para 40 falta 5. O resto não é zero, vou continuar a conta. Para continuar a conta, o que eu faço? Coloco o zero ao lado do 5. Aqui, ao zero ao lado do resto. Esse 0 com 5 formou 50, e 50 é maior que 7. Na tabuada do 7 tem 50? Não. Vou usar o mais próximo, 49. Coloco 7 no quociente. 7 vezes 7, 49. Para 50, falta 1. O resto não é zero, vou continuar essa conta. Para continuar, coloco o zero ao lado do resto. 10. 10 é maior que 7. Posso olhar a tabuada do 7. Tem 10? Não. Vou usar o mais próximo e menor, 7. Coloco 1 no quociente. 1 vezes 7, 7. Para 10, falta 3. Perceba que não está aparecendo ali repetição no quociente. Não tem número se repetindo e o resto também não se repetiu.
Vamos continuar a conta. Como eu faço? Coloco o 0 ao lado do resto. 30. 30 é maior que 7, logo eu vou olhar a tabuada do 7. Tem 30? Não, tem 28. Então vou usar o número 4. 4 vezes 7, 28. Para 30, falta 2. Não teve aqui repetição, né, de algarismo, então a gente vai ter que continuar a conta. Como se faz para continuar? Para achar a próxima casa, coloco o 0 ao lado do resto. 0 ao lado do 2 fica 20, 20 é maior que 7. Vou lá na tabuada, não tem 20, mais próximo e menor, 14. Coloco 2 aqui. 2 vezes 7, 14. Para 20, falta 6. Pessoal, não teve repetição ainda de algarismos aqui. Então, o que eu faço? Continuo a conta. Vamos agora colocar um 0 aqui e continuar. 0 ao lado do 6 fica 60. Tem 60 na tabuada do 7? Não. Mais próximo, 56. Vou colocar o número 8 no quociente. 8 vezes 7, 56. Para 64. Olha, eu vou continuar a conta porque ainda não teve repetição aqui, né, de algarismos. Então vou colocar aqui um 0 para continuar a conta. 40. 40. Não tem na tabuada do 7, né? Então eu vou usar o 35. Vou colocar 5 no quociente. 5 vezes 7, 35. Para 40, falta 5. Gente, olha só, o 5 se repetiu. Se o 5 se repetiu, agora vai começar a se repetir o 7, 1, 4, 2 aqui do lado também. Então nós também temos aqui uma repetição infinita. Tá? Eu vou colocar o período, o número que vai se repetir infinitamente é esse. Você tem que parar aqui, né, já que repetiu. E eu vou repetir essa sequência de números mais uma vez aqui. Tá? Então vai ficar 5, 7, 1, 4, 2, 8. 5, 7, 1, 4, 2, 8. Aí você coloca os 3 pontinhos no final. A resposta é essa daí, pessoal. 6.808 dividido por 7, 972, é a sequência aqui de números. E esse valor é exatamente o que nós encontramos lá naquela tabelinha. Ó, 972,571428. Ó, 571428. E vai repetindo 57428 infinitamente. Aqui nós temos exemplo de uma divisão exata. Se a divisão é exata, eu não vou colocar vírgula aqui, que não faz sentido isso. Tá? A gente tem esse resultado. Por isso que a calculadora não coloca vírgula para divisão exata, não pode colocar vírgula para continuar a conta. Não faz sentido, tá? A gente só faz a continuação com vírgula quando o resto não é zero. E aqui também, divisão exata, a gente não continua. A divisão ela já parou. Letra F, nós temos aqui um resto 1, então eu posso continuar essa conta. Coloco vírgula, um 0 aqui ao lado do resto, fica 10. 10 é maior que 5, olha a tabuada do 5. Temos o 10, vou colocar 2 no quociente. 2 vezes 5, 10. Para 10, falta nada. Chegamos no resto 0, a conta acabou. E o resultado é esse daqui. 52.180,2. Quando a gente coloca vírgula no quociente, pessoal, vai acontecer só duas situações. Ou a gente vai encontrar o resto 0 em algum momento, ou em algum momento a gente vai verificar que vai ter o número se repetindo ali. Tá? Então é fácil, não é difícil não. Letra G, divisão não exata, vamos continuar essa conta. Coloco vírgula no quociente e um 0 do lado do resto. 8 com 0, 80. 80 é maior que 10. Tem 80 na tabuada do 10. Vou colocar 8 no quociente. 8 vezes 10, 80. Para 80, falta nada.
Resposta, 200,8. Esse resto aqui eu deixei, mas isso aqui você tira, tá? A gente deixa só o quociente, 200,8. 2008 dividido por 100. Divisão também não exata. Coloco vírgula e um zero aqui do lado. Pessoal, atenção, coloquei vírgula e um zero do lado do 8, o número é 80. Só que 80 continua sendo menor que o divisor, que é 100. Então, se eu coloquei um zero no quociente e continua menor, o que eu ensinei para vocês? Então tá aqui, pessoal, quando colocamos um zero ao lado do resto, isso foi o que eu fiz agora, né? Coloquei um zero ao lado do 8. E mesmo assim não conseguimos um número maior ou igual ao divisor, o que a gente encontrou aqui? 80, mas 80 é menor que 100, não é maior ou igual. O que a gente deve fazer? Colocar um zero no quociente. Vamos fazer isso agora. Colocar um zero no quociente. E depois colocamos um zero ao lado do resto. Agora dá para dividir. Eu tenho o número 800. 800 está na tabuada do 100? Sim. Então uso 8 no quociente. 8 vezes 100, 800. Para 800 falta nada. Então, resposta, 20,08. Grave bem essas observações, tá? Letra F. Essa divisão não é exata, então vamos colocar vírgula aqui e continuar a conta. Vírgula, 0, 80. E, pessoal, aí, ó. Coloquei 0 ali ao lado do resto e não dá para dividir, porque 80 é menor que 100. O que eu faço? Coloco um zero no quociente e um zero ali ao lado do resto. 800, agora vai? Não. Coloquei um zero ali do lado do resto e não dá para dividir porque é menor ainda. Então eu coloco um zero no quociente e um zero ao lado do resto. 8.000, dá para dividir por 1.000? Sim. É maior, não é isso? Vem aqui na tabuada do 1.000, tem 8.000, coloco o 8 aqui. 8 vezes 1.000, 8.000. Para 8.000 falta nada. Então a resposta, 2,008. Então tá aí, pessoal. Quando as divisões elas são exatas, o resultado vai ser um número inteiro. Nessas divisões, o resto é igual a zero. No caso das divisões não exatas, ou seja, são divisões onde o resto é diferente de zero, o resultado ele pode ser um número decimal que não tem uma repetição no quociente, ou pode ser um número decimal que possui um número de casas decimais que não se repetem infinitamente. Aqui estão as regras, né, as observações especiais que a gente utilizou durante essa aula. A primeira é, quando a gente coloca um zero no quociente, quando a gente tem aqui, coloca um zero no quociente, quando a gente abaixa o algarismo aqui do dividendo e o número formado com o resto ainda é menor que o divisor. A gente coloca um zero no quociente. E temos esses casos, as divisões não exatas, a gente tem 3 observações. Quando a gente coloca uma vírgula no quociente, obrigatoriamente devemos colocar um zero ao lado do resto. Segunda observação, quando a gente já encontrou a primeira casa decimal do lado do quociente, você já encontrou a primeira aqui, ó, a casinha, para encontrar os valores das outras casas, a gente continua a conta colocando um zero ao lado do resto. Porque você não pode colocar outra vírgula, né? Não pode ter mais de uma vírgula. Então você coloca um zero ao lado do resto para continuar a conta e achar as outras casas decimais. Observação 2. Quando já encontramos, essa que eu já falei, né? Desculpa. Observação 3. Quando colocamos um zero ao lado do resto e mesmo assim não conseguimos um número maior ou igual ao divisor, devemos colocar um zero no quociente e depois colocamos um zero ao lado do resto. Então essa observação que eu te falei para vocês. Toda vez que a gente coloca lá no resto um zero e esse número continua menor do que o divisor, e a gente já tem lá vírgula,
eu coloco o 0 no quociente e um 0 ao lado do resto para continuar a conta. Bom, essas são as dicas, a gente só aprende treinando, então treine bastante sempre que eu puder passar essa conta para vocês. Para finalizar essa aula, eu quero ensinar vocês uma dica, como dividir rápido alguns valores por 10, 100 mil, sem armar e efetuar. Que beleza, né? Quem ficou até o fim vai valer a pena. Tá aí, pessoal. Eu tenho aqui o número 2008, eu quero dividir ele por 10, 100 e 1000. Fizemos esses cálculos usando a calculadora e usando o arma e efetue. Agora você vai aprender rapidamente através de uma técnica, tá? Resolver isso daí. Como funciona essa técnica? Nós vamos aqui pegar o número 2008. Como vocês podem visualizar, esse número não tem vírgula, mas eu posso colocar a vírgula no final. Quando eu divido por 10, eu posso deslocar a vírgula para a esquerda uma casa. Quando a vírgula ela caminha uma casa para a esquerda, a vírgula vai ficar entre o 0 e o 8. Nós obteremos o valor 200,8. Esse é o resultado, ok? Para dividir por 10, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, fica 200,8. E para dividir por 100, eu desloco duas casas. Por quê? A gente vai deslocar de acordo com a quantidade de zero. Quando eu tenho 10, eu vou deslocar uma casa, porque eu tenho um zero. Quando eu tenho 100, eu vou deslocar a vírgula duas casas, porque eu tenho dois zeros. Então vai ficar assim, gente. Coloco a vírgula aqui, caminho duas casas, vai ficar 20,08. Acabou. E se a gente dividir por 1000? 1000 tem 3 zeros. Então eu vou caminhar a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Vai ficar 2,008. Tá aí, pessoal. A gente coloca a vírgula no final do número. Se a gente for dividir por 10, desloca a vírgula uma casa. Se for dividir por 100, desloca a vírgula duas casas. E se for dividir por 1000, desloca a vírgula três casas para a esquerda. Ok? Olha só como dá certinho lá, ó. O resultado aqui é o mesmo que nós encontramos. 200,8. É só pegar a vírgula e caminhar para cá, 200,8. Moleza, né? Aqui, ó, não precisava fazer isso. No caso, divisão por 100, dois zeros, caminho duas casas. A vírgula não tem, aparece. Se não aparece, a gente coloca no final, duas casas, 20,08. E finalmente aqui, divisão por 1000. 1000 tem 3 zeros. Por caminhar a vírgula, 3 casas para a esquerda, fica 2,008. Detalhe, isso não funciona para números diferentes de 10, 100 mil. Se você fizer 2008 dividido por 30, não funciona. Tem que ser apenas um seguido de zero. Isso funciona para 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, funciona, que é um seguido de zero. Aí desloca a vírgula. Pessoal, termina então aqui a aula. Um abraço para todos, até a próxima aula e a gente termina esse ano com essa revisão de divisão para usar isso tudo em outros conteúdos. Tchau!